ele chega, algo acontece. Só quem pode reverenciar a presença dele. As crianças podem reverenciar a presença dele nessa noite. Os jovens todos podem reverenciar e adorar a presença dele. Faça muito. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer começar?
jovens. Vamos apresentar tudo logo. Aguardamos os jovens para poder se apresentar. À beira de um naufrágio, Mestre, será que não vês? Será que eu vou aleluia. descer? Se eu na terra frio desse vento chego, a beira não estás em Glória a Jesus. Eita, glória a Deus! Aleluia! Ele preparou um dia para mim, os caros escolhidos que preferiram sofrer por amor ao seu nome, não se envergonharam diante dos homens e aceitaram a ti. Dá licença, Assim como as virgens prudentes abandonaram os prazeres do mundo e se entregaram por inteiro a Jesus e viveram aqui aos pés da sua cruz, não negaram a sua palavra e viveram na terra servindo a Jesus. O mundo não sabe desfrutar dessa glória, e a igreja está aqui pra compartilhar. Aproveita hoje
porque acreditamos que vem de ti, Senhor. Usa o teu filho poderosamente. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, nós queremos continuar ouvindo Deus falar nesta noite. Usa o teu filho poderosamente, Jesus. É o que te pedimos nesta hora. Amém. O pregador agora quer a filmagem agora do pregador. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a igreja do Senhor essa noite com a paz, com essa paz que excede todo entendimento, Tem não. essa paz que emana de Cristo para os nossos corações. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20, o versículo 1. Fiquemos em pé mais uma vez, em nome de Jesus. Viemos aqui nesta noite para adorar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, aquele que vive, que reina, aquele que tem o primeiro lugar em nossas vidas, aquele que está no controle de tudo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Todos encontraram? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirá à casa do Senhor? Respondeu Isaías o profeta: ser-te-ei-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ao retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não acontecerá antes que retroceda 10 graus.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Aleluia. Bendito e exaltado, glorificado e magnificado, engrandecido, todo-poderoso Criador dos céus e da terra, em cuja presença nos encontramos nesta noite, para engrandecer a Ti, para abrir os nossos lábios nesta noite e magnificar o Teu nome, com brados de glória a Deus e aleluia nesta noite. Aleluia! Pai, nesta noite eu quero fazer a Ti um pedido nesta noite. Envia uma comitiva de anjos a este lugar, querubins e serafins, com brasas de fogo para tocar os lábios nesta noite. Oh, aleluia! Meu Deus, assim como Tu fez com o profeta Isaías, com uma brasa viva no altar, Senhor, que nesta noite Tu venha tocar os nossos lábios, Senhor. Ah, Jesus, que nesta noite só haja espaço para nós Te adorarmos nesta noite, diante da Tua beleza, diante da Tua santidade, diante de Ti, Senhor, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Que eu diminua nesta noite, e o Teu Santo Espírito fale, Senhor. Aleluia. Podeis assentar. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, nós temos como tema a igreja avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o Senhor me deu um subtema: a oração que nos conduz à vitória. A oração que nos conduz à vitória. Não se pode falar de avivamento sem uma vida de leitura da palavra. Não podemos falar de avivamento sem vida no altar. A palavra de Deus diz no livro de Levíticos, capítulo 6: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Esse altar é o nosso corpo, que é o templo e a morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz: acaso vós não sabeis que o vosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo do Senhor habita em vós? Meus amados, Jesus está voltando. Hoje nós temos ouvido muito nos púlpitos das igrejas, aonde muitos pregadores estão preocupados em pregar uma mensagem aonde venha trazer alento ao coração dos homens. Estão se esquecendo de pregar salvação e arrebatamento da igreja. Nós temos que estar preocupados com a volta do Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Saudosa memória do pastor Estevão Ângelo de Souza, ele dizia algo muito importante. Ele dizia que a oração é a respiração da alma, e o crente que não ora, ele morre. Pare para analisar sobre este contexto, a importância da oração na vida do cristão. Como seremos cristãos avivados em dias de crise, em dias em que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te de que lembre-te de que andei diante de ti em verdade, com
muito importante, irmãos, adentrarmos a presença de Deus com as nossas mãos limpas, com o nosso coração limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos aqui a oração do profeta, do rei Ezequias, diante da face do Senhor. Louvado seja Deus. Ele trouxe a memória do Senhor e disse: Senhor, lembra-te dos dias em que andei com integridade diante da tua presença, e que fiz aquilo que era reto aos teus olhos. Eu acredito que naquele momento ele clamou ao Senhor. Naquele momento ele chorou. Ele chorou abundantemente diante da presença do Senhor. Quantos cristãos não sabem mais o que é chorar diante da face do Senhor? Aleluia. Louvado seja Deus. Então ali naquele momento, Deus ouve a oração do rei Ezequias. E o profeta já havia saído de dentro do palácio, já vinha de caminho afora, e agora o Espírito Santo do Senhor brada ao coração do profeta e diz: volta, volta e vai à presença do meu servo, e diz para ele que eu ouvi a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. E então ali naquele momento, quando ele recebe a palavra, mas a primeira palavra que ele recebeu do profeta, ele disse: põe ordem à tua casa, põe ordem à tua casa, pois da enfermidade que tu estás morrerás e não viverás, diz o Senhor. Meus amados, aquele homem recebeu uma sentença diante do Senhor, mas aquele homem, ele se quebrantou perante a face do Senhor. Ele chorou perante a face do Senhor. Aleluia. Ele se humilhou perante a face do Senhor. Ele reconheceu que ele não era nada sem Deus. Ele reconheceu que a sua suficiência estava no Senhor. Ele reconheceu que a sua dependência estava no Senhor. Ele reconheceu que a solução estava nas mãos do Senhor. Aleluia! Quando nós não reconhecemos que nós devemos estar na dependência de Deus, a situação se torna difícil. É como se o céu se tornasse de bronze. Você clamará e ele não ouvirá. Sabe por quê? É necessário que nós estejamos com vida no altar. Vida no altar. Louvado seja Deus. Jesus Cristo me buscar uma igreja que adora Ele, uma igreja que se rende perante a sua face, uma igreja que está disposta a pagar o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos cristãos já não perseveram mais na oração? Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Sabe o que é isso, irmão? Uma igreja que tem intimidade com Deus. Para que o pastor permaneça de pé, a igreja tem que estar orando. Ele, como homem de Deus, tem que estar orando, mas a igreja tem que estar orando. A igreja está orando. Quando a igreja está orando, o pastor está marchando. Louvado seja Deus. A igreja é uma responsabilidade, é o corpo vivo de Cristo aqui na terra.
E é uma tarefa muito árdua para o pastor. O pastor está carente das vossas orações. O pastor está carente, necessitado das vossas orações, mulheres de oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Que diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim não te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana foi abençoada com o nascimento do seu filho Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa estar orando. A igreja precisa estar perseverando nesses últimos dias. Nós não podemos estar brincando de ser crente light, ser crente Raimundo. Você sabe o que é o crente Raimundo? É aquele que está ao pé da igreja e o corpo dele está todinho no mundo. A vida dele não testifica o que ele é, porque o testemunho dele não é prazível, porque o testemunho dele não fala. Mas o crente que é transformado pelo poder da poderosa palavra de Deus, aonde ele passa, ele é referência. Aleluia. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda diz: eu quero ser igual a esse irmão, igual a este homem de Deus, igual a esta mulher de Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que Ana perseverou na oração. Porém, Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Porém, Penina desdenhava de Ana todas as vezes que ela subia para a casa do Senhor. O que eu quero dizer para você? Que mediante as provações que você tem passado, mediante as lutas que você tem enfrentado, eu quero te dizer que as provações vêm sobre nossas vidas para aperfeiçoar as nossas vidas, para lapidar o nosso caráter. Porque quando nós estamos crescendo e amadurecendo na presença do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Crente que não amadurece, que ele continua como menino, ele não cresce nunca. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos perseverar na comunhão. Nós precisamos perseverar no partir do pão. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Os grandes reformadores declaram que a oração é o principal exercício da fé, e por meio da qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Então, meus amados, precisamos saber o que é a oração. O que é a oração? A oração é falar com Deus. A oração é manter um estreito relacionamento com Deus. A partir do momento em que você entra na presença do Senhor, você passa a manter um relacionamento na condição de filho para pai. Aleluia. Amém, irmãs? Quando você clama o nome de Jesus, quando você busca a presença de Jesus, quando você se alegra na presença de Jesus, quando você manda a glória para o céu,
Você sente a presença do eterno Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Gênesis capítulo 4, versículo 26. Invoca o nome do Senhor. Salmo 3, e o versículo 4 diz assim: clama ao Senhor. Salmo 25, versículo 1: levantar nossa alma ao Senhor. Louvado seja Deus. Isaías capítulo de número 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. O Deus que você serve está com os ouvidos inclinados ao teu clamor. Aleluia, aleluia. O profeta Isaías escreve no capítulo de número 59, versículo 1 e 2. Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa vos ouvir. Mas as nossas transgressões fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem glória para Jesus aí, irmãos? Aleluia. Observamos bem. Em Hebreus capítulo 10, o versículo 22. Chegar perto de Deus. Nós temos que chegar perto do Senhor cada dia mais. Nós temos que manter um relacionamento mais profundo com Deus. Então eu quero chamar a tua atenção neste momento. Os requisitos para que a sua oração possa ser ouvida e respondida perante o Senhor, louvado seja Deus. O primeiro requisito para que as nossas orações possam ser ouvidas: confissão do pecado e arrependimento. Provérbios 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo de número 22. A palavra do Senhor, ela diz que a causa de nós não sermos consumidos são as infinitas misericórdias do Senhor que duram para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Outro requisito para que as nossas orações possam ser ouvidas e respondidas pelo Senhor: coração reto e quebrantado. Salmo 51. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Nós precisamos entrar diante da presença do Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito. Quando Davi recebeu aquela palavra de Natã, que o profeta entrou ali diante da sua presença e disse: um certo homem tinha muitas ovelhas, porém um homem só tinha uma ovelha. Porém aquele homem que tinha muitas ovelhas, podendo pegar uma das suas ovelhas e dar um banquete e se regozijar com aquele homem, porém não fez. Pegou a única ovelha que ele tinha e a matou e se regozijou com ele. Davi, o que tu acha dessa situação? E o rei Davi respondeu a Natã, o profeta, disse: este homem é digno de morte. E ele disse: este homem tu és digno de morte, porque tu pecaste somente contra o Senhor. Somente contra o Senhor tu pecou. Porém esta mulher tinha marido, e tu as tomastes para ti. Meus amados, a justiça do nosso Deus, ela é reta. Ele julga por uma reta justiça. Ele não falha, ele não tarda, ele não se atrasa. Simplesmente ele chega no seu tempo.
resposta na hora certa. Ele entra com providência na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Requisitos para que a sua oração e a minha possam ser ouvidas e respondidas pelo Senhor. Veja comigo, em Salmo 51, versículo 17, parte B diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Mais um requisito para que as nossas orações possam ser ouvidas e respondidas pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Outro requisito: chorar na presença de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 4. Aliás, o versículo Salmo 30 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Mateus capítulo 5, versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. As lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Salmo 42, versículo 3. Meus amados, mais um requisito para que as nossas orações possam ser ouvidas e respondidas pelo Senhor. Precisamos reconhecer o reconhecimento da soberania de Deus. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto. Fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou diante do Senhor rei Ezequias. Meus amados, Ezequias teve a sua oração respondida, porque ele foi sincero diante do Senhor. Uma coisa que Deus examina em nossos corações. Em Salmo 139, ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me deito, sabes quando me levanto. Se passa a minha cama no profundo do abismo, ainda assim lá me susterá a tua poderosa mão. Glória! Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estava ali orando dentro do meu quarto e eu disse: Senhor, o pastor me deu um tema, e ali eu fui buscar a presença do Senhor. Eu disse: Senhor, o que é que a tua igreja está precisando ouvir? O Senhor trouxe essa palavra no meu coração. Ele me deu essa palavra. Então, meus amados, a oração que nos conduz à vitória, você, eu e cada um dos obreiros que estão aqui juntamente com o pastor, só iremos alcançar a vitória se estivermos debaixo da oração. A oração é a chave da resposta que move o coração do Senhor. Aleluia. Uma igreja que não ora, ela permanece raquítica, ela não desenvolve, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem dons espirituais. Nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Nós precisamos nos humilhar perante a face do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Você e eu, Senhor,
nada, mas Ele sem nós, Ele é Deus eternamente. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 43, o versículo 13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, Ele disse: eu sou. Ele está aqui nesta noite. A Trindade, a triunidade de Deus está aqui nesta noite. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta noite você tem liberdade para adorar Ele. Ele quer receber o teu louvor, a tua adoração. Aleluia. Mais um requisito para que as nossas orações possam ser ouvidas: oração com humildade. Por que oração com humildade? Porque se você subir nessa tribuna aqui, se você não tiver humildade, não vai sair nada da tua boca. Nada, nem sequer uma palavra. Por isso João disse: eu não sou digno nem de desatar as alparcas do Senhor. Eu não sou digno que eu diminua e Ele cresça, que Ele seja engrandecido e que eu diminua. Ele só vai ser glorificado na minha vida se eu diminuir perante Ele. Ele só vai ser exaltado na minha vida se eu me humilhar perante a face dEle. Humilhai-vos, portanto, diante da mão potente do Senhor, e no momento oportuno Ele vos exaltará. Louvado seja Deus. No mundo físico, o homem primeiro é exaltado. Ele primeiro se exalta para depois ser humilhado pelos homens. Aqui na nossa esfera espiritual, primeiro nós nos humilhamos perante a face do Senhor, para que Ele possa nos exaltar lá na frente. É um processo, é uma caminhada, é uma escada, que todo dia nós temos que subir um degrau. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jeremias capítulo 33, o versículo 3, ele diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes e não conheces. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que nos humilhar perante Ele, igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará no tempo oportuno. Aleluia. Jó no capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados em minha vida. Eu quero dizer para você, irmã, que o trabalhar é de Deus, o agir de Deus, Ele que opera. Ele que opera o milagre. Ele que opera. O trabalhar é dele. Você só tem que orar. Orar e aguardar a resposta, porque o tempo vai chegar. Quem sabe você tem dito: Jesus, eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto. Mas eu quero dizer para você: continue orando, continue perseverando na oração, continue sendo essa mulher de Deus corajosa, destemida, valorosa, mulher sábia, mulher que edifica, mulher que é uma bênção nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
comigo em Lucas 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Queridos, nós temos que estar no tempo de Deus, aguardar o momento de Deus, porque o momento de Deus vai chegar. Obreiros, o tempo de Deus, quando Ele chega para a nossa vida, Ele chega para ficar. Sabe por quê? Porque o Senhor tem o seu tempo determinado para a vida de cada um de nós. Ele tem um tempo determinado. A nossa vida é como uma árvore videira plantada junto a ribeiro de água, que cujas folhagens não murcha, mas dá o seu fruto no devido tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O tempo de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Aleluia. Sabe por quê? Porque lá no relógio dele tem hora, momento para voltar, e Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Igreja avivada pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja, ela continua orando, ela continua marchando, ela continua perseverando na doutrina dos apóstolos, ela continua perseverando na comunhão, no partir do pão. Ela não deixa de orar, ela não desanima, ela continua olhando para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra o capítulo 18 de Lucas comigo, no versículo 1. E aconteceu-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não voltes a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamando a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Meus amados, o que eu quero dizer para vocês, mulheres de Deus, homens de oração, é que diante daquela situação, aquela mulher orava todos os dias, ela clamava todo dia ao Senhor, e ela ia diante daquele juiz para que ele fizesse justiça contra o seu adversário. Porém aquele homem, que tinha o poder e a autoridade em suas mãos, não sabendo ele que o Senhor havia lhe constituído juiz, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 13, que todas as autoridades são constituídas
Deus, o Senhor de uma certa forma tocou no coração daquele homem, para que ele julgasse a causa daquela viúva e lhe fizesse justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que você serve é um Deus que Ele trabalha ao teu favor. Louvado seja Deus. O Deus que você serve, Ele é fiel. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra comigo em Lucas capítulo 5, versículo 25. Lucas capítulo 5, versículo 25. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Meus amados, a palavra de Deus nesta noite, ela é o pão da vida. O pão da vida. Assim como Jesus disse para aquela mulher na beira do poço de Jacó, ele disse: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher olhando para Jesus e disse: Senhor, como pode, sendo tu judeu e eu mulher samaritana, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? Acaso tu não sabes que há uma divergência entre nós? E Jesus, olhando para ela, disse: mulher, se verdadeiramente tu me deres dessa água, porém da água que tu me deres eu beberei e voltarei a ter sede, mas porém da água que eu te der tu nunca mais terás sede, porque essa água jorra para a vida eterna. Para que o milagre aconteça nessa noite, você precisa crer no milagre. Você precisa crer no milagre nessa noite. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por que Jesus disse isso? Porque o homem que se acha justo, ele acha que ele não necessita de Cristo. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele disse: eu não vim chamar os justos para que se arrependam, mas os pecadores para que se arrependam, para que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, nessa noite, Ele te chama. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé nessa noite, para que a sua oração e a minha oração seja ouvida. Nós precisamos estar diante do Senhor com as mãos limpas, com o coração limpo e com a mente limpa. Jesus vem buscar uma igreja que está ataviada para o Cordeiro, a igreja que vai subir, cristãos que foram lavados e comprados no sangue de Jesus Cristo. Jesus não vem buscar crentes desmantelados. Jesus não vem buscar adúlteros. Jesus não vem buscar mentirosos. O compromisso de Deus é com a verdade, é com a sua palavra. E o nosso compromisso hoje é pregar a verdade, é mostrar a verdade. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu quero dizer para você, meu amado, que ouviu a palavra de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
quer tirar este fardo pesado que você carrega, o fardo do pecado, o fardo da culpa. Jesus hoje Ele quer tirar este fardo. Ele quer te dar um fardo leve. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós achareis descanso para a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Mas ali Zaqueu sentiu o desejo de ter um encontro com Jesus. E quando Jesus vem passando embaixo daquela figueira, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu depressa. E nessa noite eu te convido depressa para vir aqui à frente nesta noite, para fazer uma aliança com Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele te ama. E nessa noite Ele quer te salvar. Aleluia. Venha nessa noite. Adore a Deus nessa noite, irmãos. Se ligue com Deus aí nessa noite. Aleluia. Venha nessa noite. Jesus te chama, Ele te ama. E Ele quer te salvar, meu amado. Saia do lugar onde você está nessa noite. Você que também precisa de um milagre na sua vida, venha nessa noite aqui. Saia do teu lugar nessa noite, crendo no milagre. E nós vamos orar por você. Venha nessa noite. Venha nessa noite. Jesus, Ele te ama e Ele te chama. E Ele quer fazer uma aliança contigo. Entrega a tua vida a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. O poder de Deus. E essa palavra tem sido pregada. E a palavra foi pregada. E você ouviu a palavra da salvação. Eu quero dizer para você que não é por força nem por violência, mas pelo mover do Espírito. E nessa noite você possa dar lugar no teu coração, para que o Espírito Santo possa quebrar as cadeias, muralhas. Ore, igreja, nessa noite. Ore nessa noite. Comece a adorar nessa noite. Aleluia. Eu te chamo nessa noite. Jesus, Ele te ama. Eu quero dizer para você que a oportunidade está franqueada. Jesus, Ele te ama e quer te salvar. E nessa noite eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Graças a Deus. E permanecer firme e tranquilo. E em nome de Jesus nós ministramos, Senhor, que esta jovem seja uma bênção nas tuas mãos, uma bênção para a sua família, uma bênção para esta igreja. E entregamos as tuas mãos esta vida em nome de todo. Pai, estas bênçãos nós te pedimos e por fé agradecemos no nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça e nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus.